A história de José, narrada no livro de Gênesis na Bíblia, é uma das mais cativantes e instrutivas do Antigo Testamento. Sua vida, marcada por altos e baixos dramáticos, serve como um testemunho poderoso de fé inabalável, resiliência extraordinária e liderança sábia. Através de sua jornada, desde um jovem pastor em Canaã até se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, José nos oferece lições atemporais sobre perseverança, integridade e a capacidade de superar adversidades aparentemente insuperáveis. José nasceu por volta de 1915 a.C. em Padã Arã, na região da Mesopotâmia, atual Síria. Ele era o 11º filho de Jacó, também conhecido como Israel, e o primogênito de Raquel, a esposa amada de Jacó. A família de José era numerosa e complexa. Seu pai era Jacó, Israel. Mães: Lia, primeira esposa de Jacó. Raquel, segunda esposa e mãe de José. Bilha, serva de Raquel. Zilpa, serva de Lia. Irmãos, em ordem de nascimento: de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. De Bilha, Dan, Naftali. De Zilpa, Gade, Azer. De Raquel, José e Benjamim. José cresceu em um ambiente de pastoreio nômade, onde sua família cuidava de grandes rebanhos de ovelhas e cabras. A região de Canaã, onde viviam, era uma terra fértil, mas também palco de conflitos frequentes entre diferentes grupos nômades e cidades-estados. Desde cedo, José se destacou na família por várias razões. 1. Filho da velhice, nascido quando Jacó já tinha cerca de 90 anos, José era visto como um presente especial. 2. Filho da amada, como primogênito de Raquel, a esposa favorita de Jacó, José ocupava um lugar especial no coração de seu pai. 3. Dons espirituais, desde jovem, José demonstrava uma sensibilidade espiritual única, tendo sonhos proféticos. 4. Integridade, José era conhecido por reportar ao pai o mau comportamento de seus irmãos enquanto cuidavam dos rebanhos. Aos 17 anos, José recebeu de seu pai uma túnica especial, descrita como túnica de muitas cores ou túnica longa com mangas. Este presente era mais do que uma simples roupa, era um símbolo de status e favor, indicando que Jacó possivelmente planejava passar o direito de primogenitura a José, apesar de ele não ser o filho mais velho. Os sonhos de José e a inveja dos irmãos. A posição favorecida de José, combinada com sua natureza possivelmente ingênua de compartilhar seus sonhos proféticos, acendeu uma intensa inveja entre seus irmãos. José teve 2 sonhos significativos. 1. O sonho dos feixes. José e seus irmãos estavam atando feixes no campo quando o feixe de José se levantou e os feixes dos irmãos se inclinaram diante dele. 2. O sonho do sol, lua e estrelas. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de José. Estes sonhos, interpretados como predições de que José governaria sobre sua família, exacerbaram o ressentimento já existente entre os irmãos. A traição e a venda de José. Quando José tinha 17 anos, seus irmãos tramaram contra ele. O plano inicial era matá-lo, mas Ruben, o mais velho, sugeriu jogá-lo em uma cisterna seca, secretamente planejando resgatá-lo mais tarde. No entanto, quando uma caravana de mercadores ismaelitas, também descritos como midianitas, passou por ali, Judá propôs vender José como escravo. José foi vendido por 20 peças de prata, um preço típico para um escravo jovem naquela época. Para encobrir seu crime, os irmãos mergulharam a túnica de José em sangue de cabrito e a apresentaram a Jacó, levando-o a acreditar que seu filho favorito havia sido morto por um animal selvagem. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Aqui começa uma nova fase de sua vida, marcada por desafios e oportunidades. José rapidamente ganhou a confiança de seu mestre devido à sua competência e integridade. Em pouco tempo, foi promovido a administrador de toda a propriedade de Potifar. A Bíblia atribui o sucesso de José à bênção divina, notando que o Senhor estava com José. A esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente. José resistiu consistentemente, citando sua lealdade a Potifar e seu compromisso com Deus. No incidente final, José fugiu, deixando sua capa para trás. A esposa de Potifar, rejeitada, acusou José falsamente de tentativa de estupro.
Potifar, enfurecido, lançou José na prisão real. A prisão representou outro período de provação para José, mas mesmo ali, suas habilidades e caráter excepcional se manifestaram. José ganhou rapidamente a confiança do carcereiro-chefe. Foi colocado em posição de responsabilidade sobre outros prisioneiros. José interpretou os sonhos de dois ex-oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Suas interpretações se provaram corretas. O copeiro foi restaurado a seu cargo, e o padeiro foi executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele perante Faraó, mas foi esquecido por 2 anos completos. A grande virada na vida de José veio quando ele tinha 30 anos, após 13 anos de escravidão e prisão. Faraó teve 2 sonhos perturbadores que nenhum de seus sábios pôde interpretar. O copeiro-chefe finalmente se lembrou de José e o mencionou a Faraó. José foi trazido perante Faraó e interpretou os sonhos. Faraó teve 2 sonhos. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoraram as vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas, seguidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, que devoraram as espigas cheias. Quando ninguém conseguia interpretar os sonhos, José foi chamado. Ele explicou que os 2 sonhos significavam a mesma coisa. Haveria 7 anos de grande abundância na terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. José então aconselhou Faraó a preparar-se durante os anos de abundância, estocando alimentos para sobreviver aos anos de escassez. José também propôs um plano de ação. Nomear um administrador sábio para supervisionar a coleta e armazenamento de grãos durante os anos de abundância. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou como governador de todo o Egito. José recebeu o anel de sinete de Faraó, vestes de linho fino, um colar de ouro e o segundo carro mais importante depois do de Faraó. Foi-lhe dado um novo nome egípcio. Zafenate-Paneia, que significa o Deus fala e ele vive. Casou-se com Azenate, filha de um sacerdote egípcio, com quem teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Durante os 14 anos seguintes, José implementou seu plano com grande sucesso. Viajou por todo o Egito, supervisionando a coleta e armazenamento de grãos. Estabeleceu armazéns em todas as cidades. A quantidade de grãos armazenados era tão grande que se parou de medir. Quando a fome atingiu, José abriu os armazéns e vendeu grãos aos egípcios e a outros povos. Sua administração sábia salvou inúmeras vidas no Egito e nas regiões vizinhas. À medida que a fome se prolongava, José implementou uma série de medidas econômicas. Primeiro, coletou todo o dinheiro em troca de alimentos. Depois, adquiriu o gado das pessoas. Finalmente, comprou as terras e as pessoas se tornaram servos de Faraó. Estabeleceu um sistema onde as pessoas cultivavam a terra e davam 1/5 da produção a Faraó. A fome que José havia previsto se estendeu até Canaã, afetando a família de Jacó. Isso levou a uma série de eventos dramáticos. 10 dos irmãos de José vieram ao Egito comprar grãos. José os reconheceu, mas não se revelou. Acusou-os de serem espiões e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de sua honestidade. Manteve Simeão como refém. Quando a fome se intensificou, os irmãos retornaram com Benjamim. José os testou novamente, escondendo sua taça de prata na bolsa de Benjamim. Quando a taça foi descoberta, José ameaçou manter Benjamim como escravo. Movido pela súplica apaixonada de Judá para poupar Benjamim, José finalmente revelou sua identidade. Houve uma cena emocionante de perdão e reconciliação. José convidou toda a sua família para se estabelecer no Egito. Jacó e toda a sua família, 70 pessoas ao todo, migraram para o Egito. Faraó concedeu-lhes a terra de Gósen, uma das melhores regiões do Egito. José viveu até os 110 anos, uma idade considerada ideal pelos egípcios. Seus últimos anos foram marcados por continuação de sua liderança. José permaneceu em sua posição de autoridade no Egito até o fim de sua vida. Antes de morrer, Jacó abençoou Efraim e Manassés, elevando-os ao status de filhos diretos, equivalentes aos outros filhos de Jacó. José,
em seu leito de morte, lembrou seus irmãos da promessa de Deus de levá-los de volta a Canaã. Ele fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos quando retornassem. José morreu e foi embalsamado, conforme o costume egípcio. Seus restos mortais foram posteriormente levados pelos israelitas durante o Êxodo, cumprindo seu último desejo. A história de José oferece inúmeras lições que são profundamente relevantes para a nossa vida moderna. Resiliência em face da adversidade. Hoje, enfrentamos desafios pessoais e profissionais, mudanças rápidas no mercado de trabalho e incertezas globais. Manter a esperança e a determinação, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Desenvolver uma mentalidade de crescimento, vendo obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Esperamos que esta jornada pela vida de José do Egito tenha sido inspiradora e enriquecedora para você. A história deste homem notável nos ensina que, não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias, sempre há esperança para um futuro melhor se mantivermos nossa fé, integridade e perseverança. Agora, gostaríamos de ouvir de você. Qual aspecto da vida de José mais tocou você? Como você acha que pode aplicar as lições de José em sua própria vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar um like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esta mensagem inspiradora. Compartilhe com amigos e familiares para que possam se beneficiar desta história de superação. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre personagens bíblicos e lições de vida. Até o próximo vídeo.